Cumprimento a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, amém? Motivo de alegria estarmos mais um domingo, tendo a oportunidade de cultuar ao Senhor, de ofertar o nosso culto racional a Deus. E hoje, com uma peculiaridade, onde estamos celebrando o Natal, o nascimento de Jesus. E nessa noite, eu gostaria de convidar a igreja a meditarmos exatamente acerca do verdadeiro sentido do Natal. Eu convido os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 2, verso 8. Lucas, capítulo 2, dos versos 8 ao verso 11. Apenas esses 4 versos nós estaremos meditando nesta noite. Que diz a palavra do Senhor: havia naquela mesma região pastores que viviam nos campos e guardavam o seu rebanho durante as vigílias da noite. E um anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo, porém, lhes disse: não temais, eis que vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar mais uma vez ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos como povo de Deus para cultuar, para exaltar, para bendizer o teu santo e sublime nome, Pai. Senhor, eu quero te pedir graça, que o Senhor venha iluminar a minha mente, para que a tua palavra seja exposta com fidelidade e o nome de Cristo Jesus exaltado. Prepara os nossos corações, Pai, para aquilo que o Senhor deseja nos ensinar nessa noite. Que tudo o que venhamos fazer seja para o louvor da tua glória. É assim que eu te oro e te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus amados irmãos, como eu acabei de falar, nós estamos vivendo e comemorando, celebrando o período de Natal. Para alguns cristãos, para a maioria absoluta dos cristãos espalhados por toda a terra, hoje se celebra o nascimento de Jesus. Algum segmento cristão se opõe a essa celebração natalina sobre o fundamento de se tratar de um feriado pagão. Mas compreendo e creio com toda a convicção e à luz das Escrituras, que não deveria haver o dia para celebrarmos o nascimento do nosso Senhor e Salvador no mundo. É bem verdade que o mundo comercializa, seculariza, prostitui a celebração do Natal, do nascimento de Cristo. Os modernistas o transformam em nada mais que um feriado secular, algo comum, que está marcado como um dia onde não se trabalha, onde não se exerce as suas atividades rotineiras. Várias distorções ocorrem em relação ao verdadeiro sentido natalino, e tudo isso é abominável. Toda a solução do problema não é deixar de celebrar o Natal, mas sim celebrar o Natal da forma correta.
da forma genuína, sem superstições, sem mandingas, utilizando da liberdade que Cristo nos concede para nos alegrar na presença dEle. O nascimento de Jesus, ele é repleto de nuances e detalhes que testificam, que corroboram o plano redentor de Deus para a humanidade caída nos seus pecados. E conduz soberanamente todas as coisas conforme os seus eternos decretos e desígnios. O contexto imediato que antecedeu o texto que lemos mostra que José e Maria foram de Nazaré para Belém, porque José era natural de Belém, em decorrência do decreto do imperador romano para o recenseamento. Todas as pessoas tinham de retornar para a sua cidade natal para participar desta contabilidade, deste censo. E José e Maria, que havia concebido miraculosamente pelo Espírito Santo, e estava carregando em seu ventre Jesus, ao chegarem em Belém, não encontraram nenhuma hospedaria para poder repousar. A cidade de Belém estava completamente lotada, porque muitas pessoas que moravam em outras cidades, mas que eram de Belém, tinham de retornar para participar desse recenseamento editado pelo imperador. Mas a hora de Jesus nascer havia chegado, e por não ter encontrado lugares nas hospedarias entre os homens para nascer, Jesus ele nasceu numa gruta, onde os animais eram recolhidos à noite. Maria enfaixou e o deitou numa manjedoura. E é interessante e intrigante que ao mesmo tempo o Filho de Deus, o Rei dos Reis, não nasceu num palácio pomposo, semelhante ao dos grandes imperadores desta terra. Aquele que é criador e dono de absolutamente tudo no mundo, não nasceu num berço de ouro. Aquele que dirige os céus e a terra, e cujo governo está sobre os seus ombros, esvaziou-se para ser servo. Naquela noite em Belém, nasceu verdadeiramente o sol da justiça. O anjo de Deus desceu do céu e anunciou esse fato aos pastores. E o anjo disse: não tem mais, eis que vos trago boa nova de grande alegria. É que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. Ao tomar conhecimento disso, o imperador Herodes enfureceu-se com aquela notícia do nascimento daqueles pelos quais eram considerado o rei dos judeus. Herodes não queria dividir o seu poder e a sua glória com absolutamente ninguém. Os escribas e os doutores da lei trataram com frieza e completa indiferença aquele fato relatado. Os magos e os pastores, porém, se alegraram sobremodo com o nascimento de Jesus e tiveram uma posição de adoração. É interessante, meus irmãos, que Natal traz a boa nova de alegria. A mensagem do Natal tem a sua centralidade em Cristo. Nada pode roubar a primazia, o centro, o foco que é Cristo Jesus. E o texto segue dizendo que os pastores foram os primeiros a serem informados acerca daquele grande evento, do cumprimento de uma promessa, ora feita há muitos anos pelos profetas, que nasceria de uma virgem,
o Deus conosco, o Emanuel, o Salvador. E mais intrigante é que os pastores de ovelhas, eles não desfrutavam de uma boa reputação perante a sociedade daquele tempo. Os pastores de ovelhas eram um segmento da sociedade bastante discriminado. Eles não gozavam de credibilidade. Eles sequer poderiam ser arrolados como testemunhas perante um tribunal. Eles não eram dignos de confiança. E tudo isso mostrava o descrédito, tudo isso mostrava o desprestígio daqueles pastores perante aquela sociedade. Pertenciam a uma classe de fato completamente desprezada. Os fariseus os caracterizavam semelhantes aos publicanos, como ladrões, como corruptos. Mas Deus, diferentemente de nós, Ele não olha com o olhar e sob a perspectiva humana. Deus não olhou e procurou credenciais terrenas, status social, condição socioeconômica. Deus, mais uma vez, age dissipando a soberba dos grandes da terra, enviando o anjo para dar a melhor e maior notícia da história da humanidade, em primeira mão, não aos reis, não aos imperadores, não aos poderosos, não aos integrantes do sinédrio, aos escribas e os sacerdotes, mas aos pastores que eram desprezados no meio daquela sociedade. Jesus, ele rompe barreiras, ele rompe preconceitos. E era interessante, ao comentar esse texto, William Barclay, ele diz que para seguir a provisão de cordeiros perfeitos para os sacrifícios do templo, as autoridades do templo tinham seus próprios rebanhos que pastavam próximo a Belém. É surpreendente pensar que os pastores que cuidavam dos cordeiros do templo fossem os primeiros a ver o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eles foram escolhidos pelo próprio Deus para ter este privilégio. E o texto segue no verso 9 dizendo: e o anjo do Senhor desceu aonde eles estavam, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e ficaram tomados de grande temor. O anjo desceu naquele local para anunciar esta grande notícia, para anunciar este grande feito. E aquelas pessoas ficaram completamente impactadas. Sempre que a glória de Deus irrompe os céus, no meio da escuridão da terra, promove temor e tremor no coração de todas aquelas pessoas que presenciam. A mensagem do anjo era uma boa nova de grande alegria para aqueles pastores e para toda a humanidade. O conteúdo da mensagem do nascimento de uma criança que está envolto em faixas, deitadas em uma manjedoura, com trono, feno e palha, como lugar de repouso. Mas essa criança não era apenas uma criança, era o Messias que havia sido prometido. Ele era o Salvador, o Cristo, o Senhor que governa todas as coisas. E Jesus, ele veio com uma missão estabelecida. Ele veio para salvar o seu povo da condenação do pecado. Ele era o Messias prometido, o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. É interessante que Deus não enviou um soldado, Deus não enviou um juiz, Deus não enviou um reformador, Deus enviou um Salvador para um povo condenado em seus pecados
e em seus delitos. E o texto segue dizendo: não temais, eis aqui vos trago boa nova de grande alegria, que o será para todo o povo, é que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo o Senhor. Que alegria maior poderia gerar no coração daquelas pessoas o fato de que o próprio Deus envia o seu Filho unigênito para cumprir plenamente o plano redentivo pelo qual Ele, antes da fundação do mundo, havia estabelecido para salvar o seu povo. E a encarnação do Filho de Deus foi o primeiro passo para a plenitude do plano redentivo de Deus para a salvação do seu povo. E o texto segue dizendo: eis aqui vos trago boa nova de alegria, que o será para todo o povo. Ou seja, não havia distinção de nacionalidade, de etnia, de raça, de idade, de riqueza, de fama, de posição social. O Filho de Deus estava vindo para trazer a mensagem para toda a humanidade, sem qualquer tipo de acepção, sem qualquer tipo de discriminação. E o texto segue dizendo: é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador, que é Cristo o Senhor. E eu quero meditar com os irmãos acerca desses três aspectos distintivos pelo qual o menino Jesus, o Messias, é atribuído nesse texto. O primeiro deles, o texto diz, é que hoje vos nasceu na cidade de Davi o Salvador. O nascimento de Jesus e a sua vinda ao mundo é o cumprimento de um plano eterno de Deus. Antes mesmo de Deus criar o universo, Ele já havia traçado um plano, onde a decisão de dar o seu Filho para o resgate de um povo estava firmada. Toda a história da humanidade até o nascimento do Messias foi uma preparação para a sua chegada. É interessante que quando lemos o Antigo Testamento, ele aponta para o nascimento de Cristo. Os profetas anunciam, prenunciam a vinda do Messias. E todas essas profecias foram plenamente cumpridas. A fé cristã é uma fé histórica, é uma fé real, é uma fé onde nós podemos testemunhar de acontecimentos com fidedignidade. Toda a história da humanidade até o nascimento foi preparado para esse grande dia. Se o primeiro Natal foi proclamado com tanto entusiasmo, com tanta alegria, meus irmãos, não existe motivo para nós, nos nossos dias, também não nos alegrarmos, também não nos celebrarmos de uma forma consciente, com devoção, com submissão àquele que é Rei, que governa sobre todas as coisas, a Cristo Jesus. Deus cumpre a sua palavra. Ao longo da história, Deus cumpre com a sua palavra, com as suas promessas. E Deus havia prometido que Jesus deveria nascer em Belém, a cidade de Davi. E para isso Deus, na sua soberania, Ele move, Ele conduz a história, para que de fato Jesus estivesse em Belém.
e fosse cumprido plenamente aquilo pelo qual havia sido profetizado no Antigo Testamento. Jesus foi anunciado pelo anjo como o Salvador. Ele recebeu o nome de Jesus exatamente porque ele veio para salvar o seu povo dos pecados. Ele não nos salva pelo exemplo, pelos seus ensinos, mas Jesus nos salva pela sua morte sacrificial e substitutiva. Porque a palavra de Deus diz que não existe remissão de pecados sem derramamento de sangue. Ele nasceu como substituto. Ele carregou em seu corpo os nossos pecados, porque nele não havia pecado. Ele deu a sua vida por amor a nós. Ele foi ferido, ele foi traspassado pelos nossos pecados, pelas nossas iniquidades, a fim de recebermos o dom da vida eterna gratuitamente, mediante a fé em Jesus Cristo. Jesus é o Salvador das nossas vidas. Não existe outro caminho. E a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quando nós olhamos para as Escrituras, quando nós olhamos para os 10 mandamentos, onde é uma compilação das exigências de Deus para nós percebemos que diariamente nós transgredimos os mandamentos de Deus. E a Bíblia diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. E como pecadores que somos, nós necessitamos urgentemente de um Salvador. E este Salvador foi providenciado pelo Deus gracioso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha vida eterna. Nós podemos ver no texto, primeiramente, que Jesus é o Salvador, mas o texto segue dizendo, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo. Além de primeiramente ele ser apresentado como Salvador, ele passa a ser apresentado como Cristo, ou seja, o Messias, o ungido de Deus. Ele é ungido pelo Espírito Santo para ser o grande profeta, para ser o grande sumo sacerdote que intercede por nós diante de Deus Pai, para ser o eterno Rei do universo que governa todas as coisas conforme a sua soberana vontade. E meus irmãos, nós estamos celebrando o nascimento do Cristo, do ungido, que ele exerce o ofício de profeta, revelando-nos pela sua palavra e pelo seu Espírito a vontade de Deus para a nossa salvação. É através da sua palavra, é o seu Espírito que nos convence da nossa condição de pecadores que somos. Por mais esforços que venhamos fazer, todos nós pecamos, todos nós transgredimos a lei de Deus. Mas o ungido, o Messias, o Cristo, ele também exerce o ofício de sacerdote, oferecendo-se a si mesmo uma só vez, em um sacrifício pleno e completo, para satisfazer a justiça de Deus e nos reconciliar consigo mesmo. O ungido, o Cristo, ele exerce o ofício de rei, sujeitando-nos a si mesmo,
governando-nos, cuidando e dirigindo as nossas vidas. Esse Cristo, esse ungido que estamos celebrando. E nós devemos nos alegrar, nós devemos ser gratos ao Senhor, porque o Salvador é o Cristo, Ele é o Messias prometido. A sua vinda não foi acidental, não foi um acidente de percurso de Deus. Antes da fundação do mundo, Deus já havia planejado. Deus desde a eternidade decretou todas as coisas conforme a sua soberana vontade. Os sacrifícios no tabernáculo e no templo eram sombras do sacrifício perfeito, completo e pleno de Cristo. O Messias é o centro da eternidade, é o centro da Bíblia, é o centro da história. É a figura central nos decretos de Deus, Ele é a figura central na igreja, Ele é a figura central no céu, Ele deve ser a figura central nas nossas vidas. Tudo é dEle, por meio dEle, para Ele. Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio, Ele é o fim. Todas as coisas do tempo da eternidade convergem para Cristo. Ele é o Cristo, o Messias desejado por todas as nações. E o texto segue dizendo que na cidade de Davi, primeiramente apresenta a Jesus como Salvador, posteriormente apresenta Jesus como Cristo, e por final apresenta Jesus como o Senhor. Jesus Cristo é o Senhor absoluto. E Ele convida todos os homens a arrependerem dos seus pecados, a abandonarem as suas obras mortas e pecaminosas, para que Ele se torne os seus súditos, os seus servos, e venham se submeter ao seu senhorio. Jesus Cristo é o Senhor, Ele governa, Ele reina, Ele conduz todas as coisas, e Ele veio para nos dar vida e abundância, pois Ele enviou o seu Espírito para habitar em nós, para que nós possamos a cada dia mais ser mais parecidos com Ele. Jesus é o Salvador, o ungido, o Messias e também o Senhor. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Todos os poderes do universo estão sob o seu domínio. Ele está à destra de Deus Pai. Ele tem o livro da história sob as suas onipotentes mãos. Ele governa nações, Ele governa reinos. Ele recebeu o nome que está sobre todos os nomes. Todo joelho e toda língua terá que confessar que só Jesus é o Senhor. Aquela criança que nasceu em Belém, que hoje nós estamos celebrando esse Natal, tem o cetro do universo. Ele é maior que César, ele é maior que os imperadores romanos, ele é maior que todo o poder constituído nesta terra. Muitas vezes nós paramos e ficamos impressionados com o poder, com a majestade dos governos terrenos. Mas nós temos de ter a plena consciência e trazer à nossa memória que Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o soberano do universo.
onde diante dele todos os reis um dia se prostrarão. Nós temos de nos lembrar, meus irmãos, dessas verdades. Nós precisamos conhecer o Jesus do Natal, que Ele é o Salvador do mundo, que Ele é o Messias de Deus, que Ele é o Senhor do universo, que absolutamente nada sai do seu controle, tudo está no poder das suas mãos e do seu governo. Ele tem a rédea das nossas histórias. E muitas vezes, meus irmãos, nos angustiamos, nos entristecemos, nos desesperamos, achando que a nossa vida perdeu o controle, perdeu o domínio, perdeu o rumo, perdeu a razão. Quantas vezes uma notícia chega, um telefone toca, que rouba a nossa paz, que rouba a nossa esperança, que nós nos sentimos tão vulneráveis e muitas vezes esquecemos que absolutamente tudo está sobre o governo do Senhor que rege todas as coisas nesse mundo. No Natal, meus irmãos, muito mais de nós nos lembrarmos do bom velhinho Papai Noel, que distribui presentes no imaginário popular, nós devemos nos lembrar do único Deus verdadeiro, que deixou a sua glória, que encarnou, que viveu todas as agruras de um homem, mas diferente de mim, de você, sem pecado. E como o Cordeiro Santo de Deus, que tira o pecado do mundo, Ele se entregou voluntariamente na cruz do Calvário, para receber o castigo que me era merecido. Aquele que não tem pecado, recebeu o juízo dos nossos pecados, para nos conceder graciosamente o maior presente que alguém pode receber, que é a salvação eterna, mediante a fé em Cristo Jesus. Meus irmãos, muito mais do que enfeitarmos as nossas casas, as ruas, as cidades com luzes, nada contra isso, isso é legal, isso é bonito, isso traz alegria momentânea nas nossas terras, mas nós temos de ter a consciência que esse Cristo ao qual nós estamos celebrando o Natal nos chamou para sermos a luz do mundo. Mais do que ser apenas uma época de Natal, um tempo de confraternização e sentimento de amor, nós devemos refletir de forma sincera acerca do Cristo, do Senhor, para que de fato Ele governe as nossas vidas, não apenas no período de Natal, mas nos 365 dias do ano. Mais do que ser uma época de enfeitar as árvores natalinas, deveria ser sim uma reflexão e pensarmos se de fato estamos enxertados na videira verdadeira que é Jesus. Mais do que o tempo de ceias natalinas, de enchermos a barriga, de nos confraternizarmos, tudo isso é legítimo, tudo isso é prazeroso. Nós temos de ter a reflexão se de fato todas essas coisas acessórias estão roubando a primazia do protagonista da festa. O significado do Natal tem se esvaziado e se distorcido pelo secularismo consumista. O mundo, nos seus desvaneios, esforça-se para desfigurar o verdadeiro sentido do Natal. O Papai Noel torna-se o protagonista desta festa. Ele acaba destronando Cristo e assumindo o comando, o centro e o controle da festa,
genuinamente cristã. Em virtude de tantos acréscimos, de tantos desvios, nós cristãos, atentem bem, precisamos recristianizar o Natal e devolvê-lo ao seu verdadeiro dono. A igreja cristã é a única instituição que pode ensinar aos homens o verdadeiro sentido do Natal. Nós, filhos de Deus, somos os responsáveis para ensinar às nossas crianças que o verdadeiro sentido do Natal não é o Papai Noel, não é a troca de presente, não é a roupa nova, não é a ceia de Natal, mas é Cristo, é Jesus, o Salvador, o Messias e o Senhor das nossas vidas. Adoremos a Jesus, o Verbo que se fez carne, o Filho de Deus, o nosso Salvador, a razão do nosso Natal. O conteúdo do Natal é salvação. O espírito do Natal é salvação. É doação. É Deus se fazendo homem. É o soberano, o detentor de todas as coisas se fazendo pobre. É o Senhor se apresentando como servo sofredor. Natal sem Jesus é apenas uma festa pagã. Natal sem Jesus é apenas uma festa gastronômica. Natal sem Jesus é apenas mercantilismo vazio. Precisamos recristianizar o Natal em nossas vidas e nas esferas da sociedade onde quais temos influência. O Natal, meus irmãos, são as boas novas da grande salvação. Nós não podemos perder o sentido do Natal. Precisamos dar glória devida a Jesus e fazer dele o centro do Natal. Precisamos comemorar, celebrar o Rei dos Reis, aquele que nasceu numa manjedoura, que viveu como carpinteiro, que morreu numa cruz, mas ressuscitou gloriosamente para nos ofertar um banquete de salvação eterna. Para alguns o Natal não passa apenas da oportunidade de expressar todo o seu vazio que marca a sua vida. Onde separam esse período para realizar boas obras, doações, caridades, muitas vezes numa tentativa de autojustificação diante de Deus, para tentar tranquilizar a sua consciência. Não que a caridade, o ato de doação seja ruim por si, não. Muitos cantam, dançam, não que cantar por si só e dançar por si só seja algo pecaminoso, mas tentam fugas, se embriagam, se derramam num consumismo desenfreado, tentando esconder das mais diversas formas, na busca da tão esperada e sonhada felicidade sem qualquer sucesso. Por a verdade é que as luzes natalinas seculares, elas se apagam. Essa semana eu estive com minha família, passeando na Epitácio Pessoa. Se os irmãos não foram, vão, que está linda. Da lagoa até Epitácio Pessoa toda. As luzes brilhando, trazendo algo belo na nossa cidade. Mas essas luzes, elas irão se apagar. O brilho da festa que traz a satisfação vai se esvanecer. A euforia do álcool, da droga, passa. E muitas vezes as trevas e a solidão passam, retornam a habitar em nossos corações vazios e errantes, em busca de um significado para a nossa vida. Às vezes possuímos tudo materialmente,
mas permanecemos vazios e na escuridão. No Natal, nós vemos uma grande contradição que reina na vida do homem sem Deus. Muitas vezes ele aplaude aquele que ele sequer conhece, apenas ouviu dizer. Brinda o nascimento de quem não conhece. Festeja uma alegria pela qual não é verdade em sua vida. Assim, o Natal sem Jesus é uma farsa, um show de representações baratas. Infelizmente, meus irmãos, muitos vivem assim, aparentando uma alegria que é apenas exterior, pois as luzes se apagaram, o coração se enebreceu, escureceu, está tomado por vazio e por solidão. Mas o nascimento de Cristo significa que Deus não deixou o homem sem solução para a sua condição de pecador. Após o homem pecar, Deus não deixou o homem em seu pecado. Deus buscou o homem, Deus não o abandonou. Ele o buscou com seu amor e com a sua grande salvação, porque Ele é um Deus bondoso, rico em amor, graça e misericórdia. Há poucas verdades na Bíblia mais claras que essa, que o homem não pode salvar por si mesmo, por mais esforços que ele venha fazer, por mais boas ações, por mais caridades, por mais que ele tente se submeter a preceitos morais, é impossível nós salvarmos a nós mesmos. Nós só conseguimos assegurar a nossa condenação, mas nós não podemos assegurar a nossa salvação longe de Cristo. Meus irmãos, eu caminho para concluir e digo com toda a convicção: na sua ceia pode até faltar o peru, na sua ceia pode até faltar o pernil de porco, o chester, o filé, tantas guloseimas pertinentes ao período natalino. Mas na sua ceia não pode faltar Jesus. Se Jesus nasceu verdadeiramente no seu coração, o fazendo uma nova criatura em Cristo Jesus, tornando-lhe filho de Deus, o seu Natal é repleto de alegria. Mesmo que a sua ceia natalina não seja aquela que você tanto desejou, muitas vezes o recurso não foi suficiente, muitas vezes as dificuldades abarcaram a nossa vida e impediram de alguns projetos, alguns planos serem verdades. Mas quando Jesus está na nossa casa, na nossa vida, tudo isso passa a ser secundário. Com Jesus nós desfrutamos a verdadeira paz, a paz que excede todo entendimento, a paz que domina o nosso coração, que muitas vezes quer ser roubado pelas circunstâncias e adversidades. Esta semana passei por uma situação muito difícil que me entristeci, que me abati, que me abalou, e aquilo estava querendo roubar a minha paz. Mas quando nós paramos e entronizamos os nossos pensamentos à palavra de Deus, nós voltamos às verdades pelas quais a palavra revela para nós, que é o Senhor que cuida das nossas vidas, que Ele é o Senhor, que Ele reina, que Ele cuida, que Ele governa, que Ele que dirige, que é Ele que nos justifica. Quando queremos
fraquejar nos meios das lutas, quando queremos desistir ao longo da caminhada, em meio às perseguições da vida, nós devemos nos lembrar que o aniversariante de hoje, ele continua assentado num alto e sublime trono, e ele governa todas as coisas, nada saiu do seu controle, inclusive a minha e a sua vida. E eu vou concluir, meus irmãos. Natal com Jesus, ele tem cura. Ele tem cura para as nossas enfermidades. Ele tem cura para as nossas crises existenciais. Ele tem cura para a nossa solidão. Ele tem cura para o nosso descontentamento. Ele tem cura para a nossa tristeza. Ele tem cura para as nossas crises existenciais. Porque Ele traz a sua verdade através da sua palavra, que promove uma paz que a mente humana não consegue entender. O Natal com Jesus tem perdão de pecados. Ele leva o jugo dos nossos pecados, que muitas vezes quer nos prender, nos aprisionar, nos escravizar em determinadas situações. Se alegre, porque o Natal com Jesus tem perdão para os nossos pecados. E não só tem perdão para os nossos pecados, o Natal com Jesus, ele nos capacita a perdoarmos aqueles que não merecem o nosso perdão, sob uma perspectiva humana, mas porque Cristo nos perdoou, nós devemos perdoar os que têm nos ofendido. Natal, meus irmãos, é tempo de perdão. Todo tempo é tempo de perdão. Mas o Natal, nós devemos refletir acerca de tudo isso. O Natal com Jesus nos assegura livramentos. O Natal com Jesus nos garante paz. O Natal com Jesus nos garante provisão. O Natal com Jesus nos traz contentamento. O Natal com Jesus nos traz plenitude. O Natal com Jesus nos traz segurança. Se o Jesus revelado nas Escrituras ainda não é o Senhor do seu coração, aproveite este momento de festa, este momento de celebração, para que você possa reconhecer a este Cristo, revelado na palavra do Senhor, como único e suficiente Salvador e Senhor de sua vida, não apenas da boca para fora, mas de todo o seu coração. Arrependa-se dos seus pecados e creia em Jesus Cristo, para que a luz incessante e plena de Jesus ilumine o seu coração, a sua alma, e você possa desfrutar da alegria incomparável da salvação em Cristo Jesus. Que nós possamos sair daqui desta noite tendo esta consciência e tendo esta alegria no coração. Se você de fato é um crente genuíno, mas você tem deixado as coisas do mundo, tem roubado a alegria da salvação, faça como o salmista fez. Senhor, torna-me a dar a alegria da salvação. Natal é a boa notícia de Deus para nós, pecadores, fracos, limitados como eu, mas que fomos alcançados pela graça redentiva de um Deus bondoso, misericordioso, que se revelou a nós, o Emanuel, Deus conosco. Que o verdadeiro sentido do Natal reine sobre as nossas vidas e que possamos nos alegrar diariamente perante esta verdade.
Que Deus os abençoe em Cristo Jesus. Vamos ficar de pé.